abrir a porta da palavra, que nesta noite já temos ouvido a voz do Senhor falando nos nossos corações, através do louvor, através da saudação. Aleluia, Jesus. Vou procurar ser bem objetivo. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. A minha Bíblia diz assim: o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, o versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti. Não deixa eu falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que Tu possa me revelar a Tua palavra e que os corações, nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os sinóticos, porque eles narram histórias bem parecidas, umas com as outras. Em Marcos, fala, capítulo 10, o versículo 46 em diante, até o 52, fala da história desse homem, desse cego Bartimeu. E em Lucas também vai falar da história desse mesmo cego Bartimeu. No livro do profeta Isaías, capítulo 61, vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Aleluia, Jesus. E aqui Marcos, ele vai escrever esse evangelho para os judeus, ali de Roma, mas também esse evangelho, essa palavra é para nós nos dias atuais. Aleluia, Jesus. E ele começa o seu evangelho falando da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos primeiros capítulos de Marcos ele vai assim frisar muito, os milagres que Jesus ele operou, que ele fez quando ele andou aqui em cima dessa terra. Já está com mais de 2000 anos. Aleluia, Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o versículo 38, a palavra do Senhor diz assim, Lucas escrevendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo, e Jesus é tão lindo, como diz a nossa pastora irmã Adriana, que ele pegou esse Espírito Santo e colocou na minha vida e de todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único, suficiente Salvador de suas vidas. E hoje foi otorgado a nós essa mesma autoridade, esse mesmo poder que Jesus ele teve quando ele peregrinou aqui em cima dessa terra, aproximadamente 33 anos de idade. Ele deu essa autoridade, esse poder à sua igreja, aleluia, Jesus, de pregar o Evangelho, de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de ordenar em nome de Jesus espíritos malignos serem expulsos e as vidas serem libertas, em nome de Jesus. E a gente vê que essa passagem do profeta Isaías, capítulo 61, e depois de 800 anos aproximadamente, a irmã Iracema até louvou um corinho nesta noite,
falando que o anjo Gabriel foi lá, visitou Maria e fez uma promessa a ela, que dela ia nascer o Salvador, que era Jesus, que se cumpriu nessa profecia, essa palavra da parte de Deus. E ali no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus ele chega a Nazaré, numa sinagoga, todos os sábados eles se reuniam ali para ler os escritos, né, a palavra do Senhor, a lei de Deus, que é a própria palavra. E foi Jesus, ele leu ali, aleluia Jesus, e tudo que estava escrito no livro do profeta Isaías, foi o que Jesus também falou para se cumprir a palavra do Senhor. E quando ele leu ali essa passagem, ele disse, hoje se cumpriu essa escritura, aleluia Jesus. Então Jesus ele começou a pregar o evangelho, ele começou a anunciar as boas novas, aleluia. O profeta Isaías diz que ele veio dar vista aos cegos. Esse cego aqui, irmão, não é só cego espiritualmente, mas também era cego físico. É onde eu quero entrar, né, nesse assunto, nesse momento. Jesus, ele já estava indo, irmão, para Jerusalém, onde ele ia ser preso, ia ser julgado, aleluia Jesus, à morte, mas que ia ressuscitar ao terceiro dia, conforme as escrituras. E Jesus, ele ia com seus discípulos, diz a palavra do Senhor, e com uma grande multidão. E na beira do caminho, da estrada, estava um mendigo, chamado cego Bartimeu. Ele não via fisicamente, mas ele ouvia um barulho. Com certeza ele era colocado todos os dias ali, mas nesse dia ele ouviu algo diferente. Eles ouviu as pessoas, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele começou ali a ouvir glória a Deus, ele ouvia ali ver as pessoas magnificando o nome de Deus, glorificando ao Senhor. Então ele perguntou o que era aquele movimento, e alguém falou para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando. E quando ele soube que era Jesus de Nazaré, com certeza ele já tinha ouvido algum relato. Rapaz, tem um lá em Nazaré, aleluia, que está levantando os paralíticos. Tem um lá em Cafarnaú, aleluia, que está dando ordem ao mar e o mar está se acalmando. Tem um que está lá na Galileia, aleluia, que está expelindo os demônios e as vidas estão sendo libertas no nome dele. Com certeza ele ouviu falar da fama de Jesus que se divulgou rapidamente ali naquelas regiões, em Jerusalém, ali em Israel. Irmãos, ele não perdeu a oportunidade. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele veio da descendência do rei Davi, para se cumprir as Sagradas Escrituras. E ele começou a clamar. Eu já ouvi um irmão pregando uma vez, sabe por quê? Jesus, ele ouviu o clamor do cego Bartimeu. Com certeza ali, irmão, tinha várias vozes. Se os irmãos começarem a falar aqui, glorificar, exaltar, esse que os irmãos estão fazendo nesta noite, talvez eu não vou discernir a voz da irmã Cleomar, a voz do irmão Raimundo Luiz, a voz do irmão Rafael, todos clamando no mesmo momento. A minha audição, ela não vai conseguir capturar, guardar a voz de todos os meus irmãos, aleluia. Mas Jesus, ele é diferente, ele é onipresente, onisciente, aleluia, e onipotente. Ele ouviu, irmão, eu vi um irmão clamando uma vez, dizendo, pregando, que aquele cego, aleluia, eles não estavam clamando só com a boca, mas ele estava clamando, irmão, com a sua alma. Glorificado seja o nome do Senhor. Imagina aí, irmão, uma grande multidão, várias vozes dando glória a Deus e aleluia, glorificando o nome do Senhor. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguns chegam lá: te cala, cego, que ele não vai te ouvir. Hoje, irmão, tem uma grande multidão querendo nos calar. Irmão, tu é um pecador, irmão. Jesus não vai te ouvir. Tu é isso, tu é aquilo. Mas a palavra do Senhor diz, irmão, que o Bartimeu, ele não deu ouvido à voz daquelas pessoas. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele para, aleluias, e manda chamar aquele cego. Aleluia, Jesus. E eles trazem aquele cego diante de Jesus. Em João capítulo 14, o versículo 6 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Estava ali, irmão, diante daquele cego, o autor da vida. Ele está aqui nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Através da sua palavra, Ele deixou o seu Espírito Santo aqui na terra. Aleluia, Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus, ele sabia, irmão, ou não sabia a necessidade daquele cego? Sabia, irmãos. Jesus sabia que ele era cego. Mas Jesus, ele queria ouvir da boca dele. Jesus, ele sabe a minha necessidade. Ele sabe a necessidade de cada um obreiro que está aqui nesta noite, de cada um de nós. Mas ele quer ouvir, irmãos, nós clamarmos. Ele quer ouvir nós glorificarmos o seu santo e eterno nome. Eu já ouvi gente dizer assim: irmão, Jesus não é moco não, irmão, para a gente clamar. Aleluia, Jesus. Mas só que a palavra do Senhor também diz, irmão, que nós temos que tocar a trombeta em Sião. Nós temos que clamar, irmão, em cima dessa terra. Aleluia, conforme a palavra do Senhor. Eu não sei qual é a necessidade dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu sei a minha necessidade. Que você nesta noite, aleluia, está com alguma enfermidade, está precisando de um milagre da parte do Senhor. Eu te peço nesse momento que você possa clamar, através da palavra do Senhor que tem o poder, e o Espírito Santo também que tem o poder. Ele pode nesse momento, irmão, fazer aquilo que eu não posso fazer. As mãos do Senhor nesse momento podem ir aonde as minhas não podem ir. Os olhos do Senhor podem ir aonde os meus perdem de vista, porque os meus olhos são limitados. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele disse: Senhor, que eu tenha vista. E o Senhor disse imediatamente, disse assim Jesus para aquele cego: Bartimeu, vê, a tua fé te salvou. E diz imediatamente os olhos daquele cego, aleluia, Jesus, se abriram. Imagina, irmão, o privilégio daquele cego Bartimeu. Quando os olhos dele se abriu, está vendo ali o autor da vida. A irmã louvou até o hino nesta noite de João viu, que a esperança da nossa irmã é um dia ver Jesus. Essa também é a minha esperança, irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. Que um dia ver Jesus face a face, assim como Ele é. Lá em João diz: e assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para os meus irmãos que eu passei 22 anos, irmão, cego. Aleluia, Jesus. Mas não foi cego fisicamente. Eu passei 22 anos cego espiritual. Mas um dia alguém chegou dizendo para mim que Jesus me amava, que Jesus libertava, que Jesus salvava, que Jesus batizava com o Espírito Santo, ainda preparava para ir morar no céu. E no ano de 2002, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, os meus olhos se abriram. Que olhos, meu Pedro, os meus olhos espirituais. Eu ouvia, irmão, falar de Jesus, mas verdadeiramente eu não conhecia Jesus. Eu glorifico ao Senhor porque nesta noite, graças a Deus, as crianças, né, nasceram no berço evangélico. Mas quanto de nós aqui nesta noite, noutra hora, irmão, não estava à beira do caminho, espiritualmente cego, mas veio alguém e falou desse grande amor de Jesus, e o Senhor abriu os nossos olhos espirituais, e hoje estamos aqui para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu me lembro agora também, irmão, daquela mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, ali do versículo 22 em diante. Quando Jesus, ele ia ali para a casa de Jairo, com Jairo, os seus discípulos e uma multidão, e a filha do Jairo estava enferma e ela chegou a falecer. Aleluia, Jesus. Só que nessa trajetória da casa, da onde Jesus estava, até chegar na casa de Jairo, diz a palavra do Senhor que uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. E ela ouviu falar também de Jesus. E ela colocou, irmão, no seu coração de tão somente tocar na orla do vestido de Jesus,
Aleluia, Jesus. Eu não sei, irmão, como foi que ela chegou diante de Jesus. Eu só sei que ela chegou pela fé dela. E na hora que ela tocou na orla da veste de Jesus, diz que imediatamente ela foi curada. O sangue estancou na mesma hora. Jesus, ele parou, ele disse: quem tocou em mim? Aleluia, Jesus. E o seu discípulo disse: Senhor, a multidão te aperta e te comprime, e tu diz tu pergunta quem é que tocou em mim. Jesus disse assim: alguém tocou em mim, porque senti que de mim saiu virtude. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher toda trêmula chegou diante do Senhor e confessou diante de Jesus que ela que tinha tocado nele. Aleluia. Agora uma mulher que não tinha mais nem identidade, não tinha mais nem nome, agora Jesus chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Aleluia, Jesus. Então nesta noite, que os irmãos possam refletir nessa palavra. O dono da bênção, irmão, está aqui nesta noite. Ele pode lhe curar, ele pode lhe dar sua vitória nesta noite. Aleluia, Jesus. Que você possa colocar, aleluia, Jesus, a sua fé em ação. E para me encerrar, irmãos, eu estava numa vigília. Aleluia, Jesus. Daqui só foi eu, o pai da irmã Samara, o Pedro, a irmã Janaína e a sua família. E na oração final, quase perto de chegar às 5 horas da manhã, ali no retiro, uma vigília, eu ia pedir oração por outra coisa, mas eu fiquei um pouquinho com vergonha. Aí, irmão, eu pedi oração, ele perguntou o que é que eu estava sentindo, eu disse que tinha problema na minha coluna. E quando eu andava, irmão, de bicicleta, ou se eu levantasse até um balde d'água, aleluia, Jesus, as minhas partes íntimas começavam a ficar, irmão, toda dolorida. Às vezes eu tinha que me deitar ou me sentar. Aleluia, Jesus. Estava mais nem conseguindo botar um balde d'água direito lá para casa. O irmão bem sabe que lá em casa eu não tenho um filho, homem, só tenho 2 filhas e a minha esposa. E a água é mais com o homem, irmão? Tem mulher que coloca água, mas é mais para a parte do homem, que é um pouquinho pesado. Eu não estava muito aguentando, irmãos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus me curou, irmão, na vigília. Hoje eu pego 2 baldes d'água, daqueles pretos de 20 litros, e encho lá eu vou fazer um teste, Jesus. Agora eu estou enchendo um tamborzão que tem de 200 litros lá em casa. Eu levanto 2 baldes d'água, irmão. Quando termino, eu não sinto nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando Jesus lhe curar, eu creio que Ele vai lhe curar. Vem aqui, irmão, contar o testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado. E também a fé dos irmãos é assim, acrescentada. É porque às vezes tem algum irmão passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma área da vida, e aquele irmão e a irmã recebeu a bênção, a vitória, e aquele irmão, aquela irmã às vezes está passando quase a mesma luta. Aí vai acrescentar, irmão, a fé desse irmão, dessa irmã, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Aqueles homens que disseram: te cala, cego, depois eram os que estavam ali também dando glória a Deus, aleluia, e agradecendo por Jesus ter abrido a vista daquele cego. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Tem tanto exemplo da Bíblia Sagrada, aleluia. Porque que a gente começa a falar de Jesus, irmão, dá vontade nem de parar, que Jesus é muito bom. A gente for dar testemunho aqui, falar das grandezas, das maravilhas do Senhor, eu vou ficar aqui até 3 da manhã, só chegar em casa, trocar de roupa e trabalhar. Aleluia, Jesus. Mas já quero passar o trabalho para o nosso pastor, e eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Entendeu de que forma o Senhor trabalha? Mas eu quero chamar a atenção, serei rápido. A Bíblia diz, irmão, no capítulo 3 de Atos, vai falar de um homem. Ele estava coxo, ele era aleijado. Ele estava onde? Na porta da onde? Do templo. A Bíblia diz, relata que aquele homem precisava, ele pedia a esmola porque ele necessitava. Perceba que o texto que o irmão Pedro meditou nesta noite, precisou dele clamar, dele pedir, mas a multidão o impedia. A multidão pedia dele alcançar a sua bênção.
Mas no capítulo 3 de Atos, vai dizer que aquele homem, ele estava na porta do templo, e ele dependia de quem? Da multidão, das pessoas que passavam ali para lhe dar ajuda. Mas a Bíblia diz que certo dia, Pedro e João avistou aquele homem e foi até ele. Ei, veja que tem pessoas que precisam de mim e de você em várias formas. A Bíblia diz que quando Pedro e João olham para aquele homem, eu percebo que as pessoas passavam, não davam nem atenção àquele homem, mas dentro da alma daquele homem carregava um vazio na sua alma. Ele necessitava, irmão, de um espírito que fortalecesse novamente a sua vida. Mas todo dia ele estava na porta do templo. Todo dia, a Bíblia diz que todo dia ele estava lá. Venha comigo com o texto. Mas a Bíblia diz que Pedro e João, com ousadia, vendo a situação daquele homem, disse: ei. Ele disse: me dê uma esmola. Pedro e João olhando para ele, disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem saudou, ficou de pé e saiu dentro do templo. Ele saiu reclamando, irmão, murmurando. Ele saiu glorificando. Precisou de alguém com autoridade para profetizar na vida dele, que ele venha novamente ficar de pé. Mas o cego Bartimeu, ele era cego de nascença. Ele não via, mas ele o quê? Escutava. Mas a Bíblia também vai relatar de um homem coxo. O homem, ele era paralítico. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu falar de Jesus, ele pediu ajuda àqueles 4 homens. Me diga, ele pediu ajuda? Ele não pediu ajuda. Aqueles homens pegaram aquele homem e botou em cima de uma madeira e levou aonde? O templo. Ei, para encerrar as minhas palavras, eu e você como igreja, tem pessoas na porta do templo mendigando. Não é a comida, é a palavra de Deus. Tem pessoas mendigando, não é o alimento físico, é a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, é só isso, irmão. E enquanto pessoas estão clamando, ela não sabe quem é o Senhor, mas ela pede socorro. Mas a multidão, as vozes é tão grande que impede de nós como igreja ouvir esta alma dizer: tem misericórdia de Deus. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que eu e você como igreja, nós vemos vida caída, vida depravada nas drogas, na bebida, na prostituição. Ele está lá deficiente, não consegue vir, mas ele está esperando 4 pessoas que tenham coragem para levar onde? Ao templo. Lucas, aquele homem foram tão usados por Deus que ele teve piedade e misericórdia. Mas a Bíblia diz que eles se uniram, pegaram do lado, pegaram do outro, pegaram do outro, e quando chegaram na porta do templo, perceberam que estava tudo cheio. Ei, irmão, para mim e você levar a palavra, a cura, a palavra que liberta, a casa pode estar cheia, mas tem brecha para nós entrar. A Bíblia diz que aqueles homens criaram uma estratégia. E agora, nós vamos botar ele por onde? As portas estão cheias de gente, está lotado. Aqueles homens tomam uma atitude: vamos abrir uma brecha no teto e vamos descer ele. Veja que quando aquele homem sobe, aquele homem quando desce, quando Jesus disse: tem vida, tem saúde, os escribas começaram a criticar.
Jesus sondando o coração deles, Jesus disse: ei, me diga uma coisa, é mais fácil eu dizer para eles: perdoado estão o teu pecado, ou levanta e anda? Não faz sentido, irmão. Tem pessoas, amiga nossa, amiga, hoje é o culto do amigo. O amigo, eu quero dizer para você que você tem um amigo que ele vive na bebida, vive na droga, e por que nós não tomamos essa atitude de trazer até a casa? Por que nós não tomamos esta atitude, irmão? Veja que os 3 textos, eles são diferentes, mas todos teve alcance de Deus. Todos foram curados. Todos alcançaram a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque eles tiveram ousadia de trazer as pessoas para a igreja. Se aqueles homens, eles não tivessem atitude, aquele homem não teria sido curado. E o que eu acho mais lindo, irmão, é que, veja, irmão, veja, vamos ficar de pé, já vou terminar. Veja que quando aquele homem desce, irmão, ele recebe a cura. Quem está dentro do ambiente não é fora não, irmão. Dentro do ambiente, ele já começa a murmurar, ele já começa a duvidar do poder de Deus. Mas nesta noite o Senhor está dando-nos ousadia para nós vermos pessoas nessa situação e dizer para ele: ei, tem vida, tem providência, tem solução para a tua vida. É tempo novo, irmão, para nós. O tempo novo não é só para mim, é para toda a igreja. O tempo novo é toda a base. Aí eu te faço uma pergunta: nós vamos ficarmos parados, vendo um aleijado, nós vendo um coxo na porta do templo? Ei, irmão, o nosso melhor amigo, quando ele me salvou e te salvou, ele não viu o nosso pecado, ele perdoou o nosso pecado. Mas que nesta noite nós ainda continuamos, irmão, pedindo: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nós viemos, pedimos a Deus: Senhor, me mostra aqui na base, me revela, Senhor, a alma que está pedindo por socorro. Se nós perdimos, o Senhor vai nos mostrar. O Senhor é tão poderoso para provar, que quando tu chegar lá, Ele vai dizer: rapaz, semana passada eu estava pedindo socorro, pelo menos alguém que viesse me trazer uma palavra de vida. Quem recebe esta palavra? Quem quer fazer a diferença? Deus conta comigo e com você, irmão. Deus não conta com covarde. Deus conta com pessoas ousadas, pessoas que tenham coragem para socorrer as vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando. Quarta-feira tem visita, pai e senhora. Todas as senhoras estão liberadas, todas. O culto lá na nossa irmã Doura vai ser só a gente homem, né? Lá tem homem, lá tem 2 homens ali, ó.